Vamos voltar ao vivo a Brasília agora, porque o ministro Alexandre de Moraes do STF decidiu manter a prisão preventiva de um homem que ameaçou os ministros da corte. Luciana Verdolim de volta ao Jornal Jovem Pan com as informações pra gente. Luciana, quais são as atualizações? Olha, Lívia, essa prisão ela foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal em julho agora, por conta de ameaças que teriam sido feitas por Ivan Rejane, que se auto-intitula como terapeuta papo reto nas redes sociais. Ele ameaçou os ministros do Supremo Tribunal Federal com muitas críticas, ameaças diretas a praticamente todos os ministros da casa. Por isso, foi determinada a prisão preventiva na época e busca e apreensão de equipamentos, dispositivos eletrônicos e bloqueios de redes sociais. Na época, o ministro Alexandre de Moraes disse que a Constituição não permite liberdade de expressão como escudo protetivo para a prática de discurso de ódio. Agora, Alexandre de Moraes, inclusive, pede também a identificação de pessoas que ainda mantinham contato com essa pessoa, com Ivan Rejane, pelas redes sociais, por um aplicativo de mensagem, no grupo autodenominado como Caçadores de Ratos do Supremo Tribunal Federal. Por isso, a determinação que essa investigação seja feita para identificar com quem Ivan Rejane ainda vinha mantendo contato. De acordo com Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a manutenção da prisão preventiva é a única medida capaz de garantir a ordem nesse momento. Ele disse também que é preciso que sejam fornecidos cadastros de pessoas que teriam algum tipo de ligação com esse suposto terapeuta, que se intitula terapeuta, que teria uma organização, que faria parte de uma organização criminosa, que, segundo o ministro do Supremo Tribunal Federal, teria como objetivo desestabilizar instituições republicanas no país. O Ministério Público aqui do Distrito Federal também tomou uma decisão ontem aqui em Brasília, determinou que a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal tome providências com relação aos manifestantes que estão no QG do Exército aqui em Brasília, no setor militar urbano. Foi determinada a retirada, por exemplo, das barracas de lanche que estavam no local desde o dia da eleição. Uma estrutura que foi montada para garantir um mínimo de conforto para os manifestantes que permanecem no local. Por isso, a Secretaria de Segurança Pública determinou a retirada, depois desse pedido do Ministério Público do DF, determinou a retirada desses ambulantes e pediu explicações tanto à Secretaria de Segurança Pública quanto ao Ministério da Defesa sobre supostos financiadores desse movimento. Os manifestantes fazem questão de ressaltar que não são financiados por ninguém, que não há uma liderança única do movimento, porque é uma manifestação que não tem um comando. As pessoas decidiram se unir de forma pacífica para pedir aí mudanças. Não há um grupo de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, e sim pedindo uma ação das Forças Armadas, pedindo a proteção e fortalecimento das Forças Armadas do país. Até por conta disso, o Ministério Público aqui do Distrito Federal pede, inclusive, à defesa providência sobre quem seriam os comandantes, os responsáveis por esse movimento, quem estaria financiando essas manifestações, e pediu que o Ministério da Defesa encaminhe essas informações ao Ministério Público do DF. A informação que chega aqui em Brasília é de que caminhões continuam a vir aqui para o Distrito Federal. Estariam chegando 50 caminhões, eles começaram a chegar na noite de ontem, e 18 ônibus trazendo manifestantes aqui para o QG militar do Exército. Muito obrigada, Luciana Verdolim, pelas atualizações. Um bom trabalho para você. Boa noite. Agora, Alfredo Scaff, a respeito dessa solicitação do Ministério Público do Distrito Federal para que sejam retiradas as barracas de manifestantes que estão protestando contra o resultado das eleições e outras demandas também próximo ao quartel do Exército da capital federal. Queria sua avaliação a respeito dessa solicitação, dessa decisão, e também puxando para outro lado,
O Ministério Público pediu para que o Ministério da Defesa encaminhe informações a respeito de quem seriam os possíveis financiadores dessas manifestações e os organizadores. Qual a sua opinião em relação a essas atualizações, a esses desdobramentos? Lívia, esse é um assunto que precisa ser colocado os pés no chão com muita calma. Veja só, quando você exerce um direito, esse direito não pode esbarrar no direito de alguém, né? Como a gente sempre diz, né? Você tem a liberdade até que a liberdade comece a atingir a liberdade de alguém. Então eu vejo que o direito à manifestação, à livre expressão, a livre pensamento, a opinião, ele está garantido na Constituição. Mas, obviamente, isso não pode atrapalhar a convivência coletiva da sociedade e atrapalhar determinadas regras de convivência social. Então, eu vejo que o Ministério Público, como fiscal da lei, está agindo dessa forma, e não no sentido de que se alastre determinadas manifestações para outros tipos de conduta, porque você não pode ter um caráter de perseguição quando você exerce um direito constitucional. Agora, se determinado delito foi cometido, um crime contra a honra, uma autuação de trânsito, uma infração administrativa, até aí tudo ok. O que não se pode é exagerar em determinadas investigações que estão fora até mesmo do atributo de determinados agentes públicos, no sentido de perseguir as pessoas. Eu vejo que quem, obviamente, agiu fora da lei tem que ser punido, tem que ser investigado. Isso não há dúvida alguma. Agora, você alastrar um direito constitucional que está sendo exercido para outros tipos de infração, eu vejo que não há proporcionalidade e nenhuma razoabilidade nisso. Então, eu vejo que a autoridade, ela precisa dar o exemplo. Ela precisa fazer o investigado sentir menos. O processo, ele existe não para machucar, mas sim para dar o exemplo do devido processo legal e da ampla defesa, e não o contrário. Então eu vejo que o Ministério Público está agindo de uma maneira consciente, mas também não pode extrapolar as funções de fiscal da lei nesse ponto, porque existem outras autoridades para cuidar de determinadas outras condutas também. Nesse assunto ainda, Scaff, é bom a gente lembrar que o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, ministro do STF, também segue investigando, né, acompanhado de outros ministros, possíveis financiadores desses processos, já pediu várias vezes informações à Polícia Rodoviária Federal, polícias militares, informações e ações para que, principalmente aqueles bloqueios em rodovias, sejam desmantelados, que essas rodovias sejam desobstruídas e multas pesadas já foram aplicadas também. Em relação à atuação dessa frente do STF, você concorda com o andamento dessas investigações? Lívia, a investigação é um procedimento administrativo. Quem é que toma a decisão sobre uma investigação é o Ministério Público. Não existe punição sem uma promoção da acusação. E é isso que a lei diz na maior tranquilidade. Isso é básico no sistema jurídico nacional. Então eu vejo que toda e qualquer investigação, se ela está sendo exagerada ou não, cabe ao Ministério Público, quando terminar essa investigação, tomar as providências dentro da lei, dentro do que é possível, dentro da legalidade, da tipicidade. Não existe invenção de tipicidade, não existe invenção de infração, não existe eu acho que isso deve ser aumentado. Se estiver na lei, ok. Se não estiver na lei, está completamente nulo. Então, é isso que o Ministério Público, como fiscal da lei, depois da investigação, e eu repito, investigar é um procedimento administrativo, né? Ele, obviamente, está dentro das regras do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório. Mas quem toma essa decisão de acusar para posteriormente o judiciário punir é o Ministério Público, no caso de crimes que são de ação pública incondicionada.